título da mensagem nessa noite é A Intercessão que se manifesta na cruz. Abra sua Bíblia. No livro de João, no capítulo 17. O tema desse ano é o propósito, igreja, o propósito de Deus. O tema deste ano, nós vamos estar falando do propósito de Deus para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Nós somos. O significado da palavra oração é o ato de falar com Deus. Amém? De se conectar com os céus. De se expressar para aquele que vê, ouve e pode fazer qualquer coisa. Diga para o seu irmão, ele pode fazer qualquer coisa. Queridos, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Portanto, você pode dizer, tem gente que diz assim, pastora, Deus não sabe de todas as coisas. Então, por que é que eu tenho que pedir? Por que é que eu tenho que falar? Vou dizer algo para você. Um exemplo muito bom é um bebê. A mamãe sabe que tem que amamentar o bebê? Por que ele chora? Por que ele grita? Né? E quanto mais a mãe demora, mais a criança grita, não é verdade? Então, talvez nós somos os adultos que precisamos aprender com os bebês. Com os babies. Muitas vezes, querido, nós podemos dizer assim, Deus vê, Deus sabe, né? Então, não precisa. Precisa sim. A palavra de Deus nos ensina a orar. A palavra de Deus nos ensina que orar é depender de Deus. A oração, ela é uma manifestação de fé. Guarde isso no seu coração. Se eu não oro, se eu não coloco as minhas necessidades diante de Deus, é porque eu não creio que Deus pode fazer. Veja bem, se você sabe, você não tem nenhum centavo naquele banco, nunca movimentou aquela conta, uma conta naquele banco, porém, você acredita que se você for lá, o gerente do banco pode te liberar um dinheiro, te fazer um empréstimo, o que você faz? Você fica em casa? Você fica calado? Ou então você chega no banco, fecha a boca na frente do gerente e fica assim. Não. Você vai falar o que você quer. É ou não é? Nós chegamos no médico, nós vamos dizer para o médico, com a nossa voz, o que é que nós estamos fazendo ali. O que é que nós queremos. Qual é a enfermidade que nós queremos que seja tratada, mas nós queremos agir de forma diferente com Deus. Porque nós entendemos e sabemos, e é verdade, que Deus sabe todas as coisas. Porém, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós proferimos a nossa oração, nós estamos dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o que eu vou te pedir, eu estou pedindo, porque eu sei que o Senhor pode me dar. O Senhor é o único que pode fazer. Então, quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o Pai. Fazemos conhecidas diante dEle as nossas orações, com ações de graças, com súplicas. A Bíblia inteira nos ensina a orar. Particularmente, eu digo, isso não está na Bíblia, isso sou eu que digo. E oração, a palavra oração, ela é composta de duas palavrinhas. Orar, que é o ato de falar, e ação. É o ato de agir. Veja bem, vou te dar um exemplo. Eu sei que a minha vizinhança toda precisa ser evangelizada. E eu começo a orar pela salvação das almas.
E eu intercedo hoje, e eu intercedo amanhã, e eu intercedo depois, e eu passo um mês, eu passo 2, eu passo um ano. Está certo? Está corretíssimo. Está corretíssimo. Mas se eu agir, se eu orar, e eu for lá pregar o evangelho, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus vai trabalhar através de mim. Deus vai agir através de mim. Então eu oro e eu me movimento. Eu oro e eu me movimento. Tem coisas que Deus conta conosco para que sejam feitas. Uma vez eu assisti um filme, que eu sempre esqueço o nome dele. Porém, existiam 2 homens. Não existiam 2 homens. A história que o pastor chega e conta para o camarada, que ele estava orando, um treinador. Desanimado, mas orava direto. Tudo acontecia de errado. E um dia o pastor foi conversar com ele, e ele contou a história. Ele disse assim: existiam 2 homens que oravam por chuva, para poder plantar e dar. Havia uma seca muito grande. Aí ele disse assim: um homem só orava, e o outro homem, enquanto orava, ele preparava a terra. Enquanto ele orava, ele fazia o trabalho de preparar a terra. E aí o pastor lança a pergunta assim para ele, para o treinador, e diz assim: qual dos 2 você acha que quando a chuva veio, teve uma colheita produtiva? Of course que foi aquele que preparou a terra. Então, queridos, tem algumas coisas que nós oramos, colocamos no altar de Deus e esperamos em Deus. Outras, porém, nós temos que nos movimentar. E esse movimentar exige o quê? Cruz. Exige abrir mão. Para eu evangelizar, eu preciso abrir mão de mim, do meu tempo. Não é verdade? Para eu ser bênção num pequeno grupo, eu preciso ir. Eu preciso sair da minha casa. Outros precisam abrir a porta da sua casa, sair do seu conforto um pouquinho. Então, nós temos os 2 pontos. A oração, que eu oro ao Senhor, entrego nele, confio nele e sei que tudo ele fará. E a oração, que eu tenho que tomar a cruz e fazer a parte que me cabe. Nós vamos ver um exemplo. Então, por isso que o título dessa mensagem hoje é A Intercessão que se manifesta na cruz. Jesus manifestou a intercessão dele na cruz. Jesus orou, colocou diante de Deus o que ele queria para os seus discípulos, para nós, que ainda não havíamos crido nele, porém, ele tomou a cruz para que se cumprisse a oração que ele fez. Agora olha aí para o seu irmão e diga: você está disposto? Está disposto a tomar a cruz? Eu vou ler apenas alguns versos do capítulo 17 do livro de João. Jesus está com os discípulos e ele vai dando um ensinamento, ele vai dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele vai falando no 16. Quando chega no 17, o título ali na Bíblia é A Oração Intercessória de Jesus. A oração que Jesus fez antes de agir. Antes de agir segundo o propósito de Deus. Diga aí para o seu irmão: a sua ação tem que ser segundo o propósito de Deus. Então, a primeira coisa, queridos, que nós precisamos é discernimento. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E eu vou orar segundo o propósito de Deus, porque eu estou disposta a agir, a tomar a cruz e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu vejo que hoje
O inimigo tem trabalhado de um jeito que tem anulado ministérios de intercessão. Pessoas têm chamados de intercessão, de oração. E muitas vezes tem deixado seu ministério anulado. E esse é um ministério que Deus deu a todo crente. Amém, queridos? Tanto é que quando ele voltar, ele vai arrebatar, ele vai levar aquele que foi encontrado vigiando e orando. Vigiando e orando. E olha aqui a intercessão de Jesus. No verso 5, Jesus diz assim: agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Primeira coisa que Jesus ora, ele reconhece Deus como Pai, e ele declara, olha só, o que ele fala para Deus? Ele diz assim: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo. Sorry. Perdão, gente. Junto de ti mesmo. Às vezes nós somos tão demagogos, né? Glorifica a mim. Não. Deus me livre. Isso é heresia. Será que era heresia o que Jesus estava fazendo? Tudo que ele fez para nos ensinar, para deixar de exemplo. Jesus estava dizendo exatamente assim. Ele conhecia o propósito. E ele, operando dentro do propósito, ele glorificaria o nome de Deus diante dos homens, e automaticamente ele seria glorificado diante de Deus. Jesus, naquele momento, ele orava para que Deus desse forças para ele cumprir o propósito de Deus, o propósito pelo qual ele nasceu, pelo qual ele veio ao mundo, que era glorificar o nome de Deus. O propósito pelo qual eu nasci, o propósito pelo qual você nasceu, foi para glorificar o nome do Pai, o nome de Deus, e assim ser reconhecidos por Deus. O que Jesus estava falando aqui, nada mais, nada menos, era: Pai, que eu te glorifique diante dos homens, que eu tenha força para glorificar o teu nome diante dos homens, porque eu serei reconhecido diante de ti. Então, o primeiro ponto dessa oração. Segundo, ele intercede por aqueles que estão mais próximos dele, pelos seus discípulos. Vamos ver aqui? No verso 9 ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então a primeira intercessão dele é para aqueles que estavam junto, caminhando com ele. Você tem orado pela sua família? Você tem orado incessantemente, intercedido incessantemente? Você que é líder de ministério, por aqueles que Deus tem colocado para caminhar junto com você? Você tem orado incessantemente pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus amigos de trabalho? E com isso, você tem agido para que eles conheçam a Deus na proporção que você conhece? E ele continua aqui, ele fala assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles eu sou glorificado. Tudo que nos pertence é de Deus. Amém, queridos? Tudo é de Deus. A palavra de Deus diz que o homem não recebe nada se do céu não for lhe dado.
Nós temos hoje um livre acesso diante de Deus para entrar na presença dele e pedir. Mas Tiago diz: pedis e pedis mal. Quando vocês pedem mal. Por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos de discernimento e entender qual é o propósito para todas as coisas. Qual é o propósito? No verso 12, ele ora por proteção. Ele diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus, então, ele ora para que Deus protegesse os dele. Ele fala assim: eu não vou mais estar aqui. Eu cuidei deles enquanto eu estava aqui. Vou dizer algo para você. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e eu estava dizendo para a pessoa não desanimar. Porque os nossos filhos, ainda que eles não estão mais debaixo da nossa proteção, da proteção do nosso teto, da nossa casa. Eu tenho 3 filhos casados. Uma mora comigo, outros não. Porém, eu tenho a convicção e eu tenho a certeza da proteção de Deus sobre eles. Ele ora então, porque ele não estaria mais junto. Mas ele ora então para que Deus os protegesse. E aí, no verso 13, ele ora por alegria. Olha a importância da alegria do crente. Olhe como o inimigo trabalha hoje para roubar a alegria do crente, para trazer desânimo para o crente, porque um crente desanimado é um crente fraco. Um crente desanimado, ele não tem forças. Olha a importância de nós termos alegria no Senhor. Quando eu desafiei o casal para cuidar dos adolescentes e pré-adolescentes, eu vou dizer por quê. Porque eu percebo hoje que quando os nossos filhos chegam a uma certa idade, eles não têm mais alegria de vir à igreja. Eles vêm porque o pai e a mãe obrigam. Quando eles são pequenininhos, eles amam o ministério infantil. Eles vêm para a igreja com alegria. Eu passei por isso. Eu fui para a igreja evangélica porque os meus filhos amaram a salinha. Foi o que Deus me usou para me pegar. Só que quando eles chegam a uma certa idade, eles vêm porque a mãe diz assim, ó, senta aqui do meu lado. Não é? Você vai sentar aqui do meu lado. Aí os bichinhos ficam ali se sentindo obrigados a fazer algo que eles não queriam. Porém, a obrigação do pai e da mãe trazê-los. Então, hoje, nós ainda estávamos em reunião e falando que o que nós queremos agora é gerar alegria nessas crianças de vir para a igreja. Interesse neles pelas coisas de Deus. Para quando chegar o dia deles virem à célula, eles estarem cheios de expectativa, cheios de vontade, cheios de alegria. Vim para o culto com a mãe, com o pai, entendendo qual é o propósito de Deus deles estarem dentro da igreja. E com isso sentir alegria. E olhe só, por que Jesus intercede por alegria? Neemias, no capítulo 8, no verso 10, ele declara que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Então Jesus intercede para que os discípulos, porque naquele momento ele estava orando pelos discípulos, por aqueles que estavam mais perto dele, ele ora para que o Pai traga alegria. Porque a alegria do Senhor, queridos, é a nossa força.
Não é alegria se a família vai bem. Não é alegria se a conta do banco está cheia. É a alegria do Senhor. E alegria no Senhor. Sabe como é que essa alegria vem? Em todo tempo, nós trazendo à nossa memória quem nós somos em Deus. Sabe como essa alegria vem? Ela vem quando nós nos satisfazemos em Deus, entendemos o propósito de Deus, caminhamos nele e as lutas e as tribulações vão ficando para trás. E nós procurando trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Isso não é uma utopia. Isso é uma realidade entre nós. Ele voltará. Paulo, no capítulo 4, no verso 4 de Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aonde é que nós vamos nos alegrar? No Senhor. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos lembrar o preço que Jesus pagou por nós. E o motivo pelo qual ele pagou esse preço. Ele não pagou esse preço por nós. Eu digo isso sempre aqui. Para nós colocarmos uma Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja todo domingo. Faz parte? Faz parte. E ficar ali, oh Deus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Aí abre a boca e diz, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Né? Nós dizemos, mas nós queremos. Nós nos deixamos usar por Deus, do jeito que Ele quer? Não, muitas vezes, nós queremos dizer para Deus o jeito que Deus nos usa. Nós queremos ditar para Deus. Ah, então se Deus não me usar assim, eu também não quero. Nós não falamos, mas nós agimos assim. Estou falando alguma heresia? Estou? Aleluia. E olha só, ele fala assim, mas agora eu vou para ti. No verso 13, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Aleluia. Ele está dizendo que ele ia para Deus. Olha só. Eu digo isso enquanto estou no mundo. Eu trago isso ao conhecimento dos meus enquanto eu estou aqui. Para que eles entendam o propósito pelo qual eu vim. E que a alegria deles seja plena. A nossa alegria deve ser plena. Apenas, queridos, por nós entendermos o que Jesus fez por nós na cruz. E o propósito pelo qual Ele morreu por nós. Sabe por que muitas vezes andamos tristes e desanimados? Porque nós damos um jeitinho em algumas coisas. E saímos um pouco do foco. Estou acabando, tá? Vocês podem crer nisso? Já que eu estou falando de alegria, alegrai-vos. No verso 15, olha mais uma vez pelo que ele ora. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Qual é a vitória do crente? Qual é a vitória da igreja? A vitória do crente, eu digo sempre isso, não é quando eu compro uma casa nova, não é quando eu troco meu carro, não é quando eu vou para a faculdade. A vitória do crente está em vencer a carne, o diabo e o mundo. Amém, queridos? Todas as vezes que eu venço o maligno, que eu venço a minha carne e que eu venço o sistema mundano, que muitas vezes quase que nos obriga a entrar nele, isso é a vitória do crente. Posso ouvir amém? No verso 17, ele ora por santificação. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Como nós podemos ser santificados? Conhecendo a palavra de Deus, tendo revelação dela e andando segundo aquilo que ela determina. Amém, queridos? A palavra de Deus é o manual de conduta do crente. A palavra de Deus nos ensina como criar filhos. A palavra de Deus nos ensina como ser mulheres, esposas. A palavra de Deus nos ensina como ser marido. A palavra de Deus ensina como deve ser o trato do patrão com o empregado, do empregado com o patrão, como o jovem deve se comportar. A palavra de Deus é um manual de ensino para a vida do crente. Não é o coach, é a palavra de Deus. Não é o que sai da boca do psicólogo, é o que sai da boca de Deus. E à medida que nós vamos conhecendo, tendo revelação e caminhando dentro dela, nós vamos ser santificados na verdade. Amém, queridos? No 20, aí no 20, é onde ele me inclui, e inclui você. Ele diz assim: e rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei glória, a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Quando Jesus estende tudo o que ele orou para nós, que ainda havíamos de crer nele, que ainda não críamos, mas havíamos de crer nele. Ele ora por uma coisa principal. Ele ora para que haja unidade. Ele ora para que haja unidade. Ele ora para que a igreja, um se preocupe com o outro. Ele ora para que eu seja uma com a Lídia, com cada um de vocês, e vocês com cada um do outro. Porque assim o mundo vai entender de que nós estamos nele. Amém, queridos? Aquele que se une ao Senhor, 1 aos Coríntios 15, se torna um só espírito com ele. Se torna um só espírito com ele. Ele ora para que haja uma unidade perfeita entre irmãos, entre a igreja e Deus. Assim como Jesus está em Deus e Deus nele, ele ora para que isso se manifeste em nós. Olha que interessante. Quando ele estende isso a todo mundo. Quando ele estende a intercessão dele por nós, antes de ir para a cruz, ele ora por algo. Ele ora pela unidade. Queridos, quando nós não estamos bem na vertical, nós não ficamos bem na horizontal também. Sabia disso? O nosso relacionamento com Deus determina o nível de relacionamento que nós temos com os irmãos. Quando eu falo em relacionamento, não é sentar para contar piada, para falar mal do pastor, para falar mal da igreja tal, não. Quando eu falo em relacionamento, é algo santo, é algo saudável. Amém, queridos? É eu servir ao meu irmão como se eu estivesse fazendo ao Senhor. Esse é o desejo do coração de Jesus. E ele termina a oração dele. Ele diz assim, ele manifesta o desejo, preste bem atenção, de nós estarmos com ele. Olha o que ele diz para o Pai. Deixa eu achar aqui, porque eu estou pulando. No 24, ele diz assim: Pai,
Meu desejo é que aqueles que me deste estejam onde eu estiver. Você parou para pensar na seriedade do desejo de Jesus? Ele deseja que nós estejamos aonde Ele está. Muitas vezes nós falamos assim: aonde eu estou, Deus está comigo. Certo? Certo. Eu só digo que a hora que você está fazendo algo errado, pecado, Deus não está com você ali. O Espírito de Deus, ele não se mistura com pecado. E o desejo de Jesus não é que Ele estivesse conosco, mas que nós estivéssemos com Ele. Ele diz assim: Pai meu, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam aonde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia. Queridos, quando nós estamos no nosso lugar em Deus, em Jesus Cristo, nós contemplamos a glória de Deus. Quando nós estamos nele, e Ele se manifesta através de nós, o mundo contempla a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada através da minha vida e da sua vida. Nós contemplamos a glória do Senhor. Muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus e achamos que a glória de Deus é somente quando entrou um aleijado aqui de cadeira de rodas e ele sai andando. Amém, glória a Deus. É glória de Deus. Mas nós contemplamos a glória de Deus quando nós estamos 100% em Deus. O desejo de Jesus é que nós estejamos nele. Nele. Diga para o seu irmão: Jesus deseja você nele. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Jesus. É que a igreja, os chamados, os remidos, os escolhidos, estejam nele. Ele fez essa oração antes de ir para a cruz. Ele fez essa oração antes de se manifestar ao mundo. Antes de nos comprar com esse sangue, Ele declarou qual era o propósito pelo qual Ele tinha vindo. Antes Ele nos dá um ensinamento tremendo de como nós devemos ser como cristãos. E depois Ele intercede por nós. Jesus é lindo, não é, queridos? Será que Ele precisaria deixar isso escrito? Sabe por que Ele deixou? Para nos ensinar, para nos mostrar que em todo tempo, talvez esse foi o momento de maior angústia de Jesus, porque Ele sabia o que estava para acontecer. Que em todo tempo, a oração é a marca do crente. Nessa manhã eu quero orar, nessa tarde já, eu quero orar, para que o Espírito de Deus manifeste em você, manifeste em mim a prioridade de orar. A prioridade de entrar nesse livre acesso que o Senhor nos deu e conquistar diante dEle aquilo que Ele já conquistou na cruz por nós. Tomar posse daquilo que Ele já conquistou na cruz por nós. Fique de pé.